Então, hoje nós vamos falar de problemas no estoque. Problemas no estoque lá no SPED Fiscal. Nosso foco esta semana, a semana passada e a semana retrasada foi falar sobre o estoque. E hoje a gente vai arrematar aqui o nosso assunto estoque. Vamos fazer aquele bate-papo gostoso sobre os problemas que acontecem em relação ao estoque e como é que eu consigo ajudar vocês também nessa questão aí do estoque. Então, pessoal, hoje a minha intenção é trazer para vocês informações importantes acerca de SPED fiscal, acerca de bloco H, acerca de bloco K. Boa noite, consultor industrial. Boa noite, estou respondendo seu boa noite aí. Vamos falar então sobre algumas questões do SPED fiscal e principalmente vamos falar de bloco H, vamos falar de bloco K, tá? Que são os dois blocos que têm informações muito sensíveis dentro do SPED, né? O SPED como um todo ele é complexo, a gente precisa ter um cuidado muito grande no preenchimento das informações, mas quando a gente olha para o inventário, quando a gente olha para o estoque, a gente percebe que ali tem um ponto muito sensível, que a gente precisa ter muito cuidado. A Ednelma Santos está mandando boa noite. Boa noite, Ednelma. Bem-vinda. Seja bem-vinda aqui com a gente. Então a gente percebe que ali naqueles dois blocos, bloco H e bloco K, a gente tem um problema maior. A gente tem uma dificuldade maior, né? E no meu dia a dia, na minha experiência, nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, nas minhas palestras, o que eu percebo? Que muita gente não se dá conta do nível de informação, do nível de detalhes que existem dentro, tanto do SPED como um todo, como de bloco H, como de bloco K. Sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro chamar a atenção das pessoas para o tipo de informação que tem lá dentro do SPED, para a necessidade de aprofundar o conhecimento do SPED, para a necessidade de entender o que está sendo preenchido. O fato é que nós temos hoje uma vantagem que são os meios eletrônicos, né, que são as ferramentas eletrônicas que nos ajudam no trabalho da escrituração fiscal, que fazem a parte braçal da escrituração fiscal. Bem-vinda Sandra Cabral, Maria Misleide, sejam bem-vindas vocês. Maria Moraes também está aí com a gente. Então, hoje, as ferramentas eletrônicas ajudam bastante no sentido de diminuir a carga de trabalho braçal que nós temos. Porém, essas ferramentas eletrônicas também fazem com que muitas pessoas acabem não se dando conta do nível de informação que está lá dentro do SPED. Isso acontece com muita frequência. Márcia Ramos, bem-vinda, minha aluna Márcia. Cláudio também, meu aluno, meu seguidor, meu amigo, bem-vindo. Boa noite para vocês dois. Então, a ideia é a gente fazer esse bate-papo para eu alertar alguns pontos para vocês, mas principalmente para que vocês possam entender a necessidade de aprofundar o conhecimento que vocês têm, ou que a sua equipe tem, ou que os seus funcionários têm do SPED fiscal. E nosso foco, nossa conversa está direcionada muito para os escritórios de contabilidade, para as pessoas que trabalham nos escritórios de contabilidade. Muitos de vocês me acompanham, já me seguem, já sabem, mas talvez alguns de vocês ainda não tenham essa informação. Eu trabalho na área de treinamentos, na área de consultoria, e um dos meus públicos principais são os escritórios de contabilidade. Eu atuo no Sescom, né?
sindicato aí dos escritórios em São Paulo, atuo no Sindiconte, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, atuo no CRC também, como palestrante, como às vezes ministrando seminários pelo CRC. Então a minha proximidade, o meu contato com o público dos escritórios de contabilidade é muito grande. E aí eu percebo a dificuldade que o pessoal tem de aprofundar o conhecimento do SPED fiscal, de entender tudo que está lá dentro. E muitas vezes a gente cai naquela questão, né, de uso de ferramentas de apoio. A gente importa o XML e a informação vai para dentro do programa fiscal e a gente às vezes nem sabe o que está entrando de informação ali dentro do nosso sistema fiscal. Beleza? Então, nosso foco vai ser esse. A gente vai fazer esse bate-papo aí dentro dessa linha. Gabriela Ribeiro, Gabriela ganhou um livro no sorteio, hein, Gabriela? Tava com sorte, hein? Que legal. Edneia Rodrigues também entrou aí, seja bem-vinda, Edneia. Então, gente, falando em relação aos escritórios de contabilidade, eu não sei se todos vocês que estão aqui já baixaram o e-book que a gente disponibilizou para complementar essa nossa conversa aqui. Lá na bio do Instagram, lá na bio do meu Instagram, tem um link para você baixar um e-book que tem um conteúdo, que é o conteúdo que eu vou seguir aqui. Estou com o meu computador aqui do lado e eu vou seguindo, né? Vou me guiando por esse conteúdo. Então, se por acaso você não baixou este e-book, depois da live, você vai lá na bio do Instagram e baixa esse e-book, tá bom? E vou pedir para vocês, aproveitar e pedir para vocês compartilharem, né? Agora eu vou entrar mesmo no conteúdo, vou pedir para vocês compartilharem essa nossa live com as pessoas que vocês sabem que precisam desse assunto, com as pessoas que estão com necessidade de entender, de aprofundar o conhecimento do SPED, tá bom? Tem um aviãozinho aí, ó, você aperta o aviãozinho e quando você aperta o aviãozinho, vai aparecer aí o nome do pessoal que você acompanha e você pode mandar diretamente para o pessoal para eles virem aqui e bater esse papo aqui conosco sobre o SPED fiscal, mais especificamente sobre o estoque. Já mandei meu aviãozinho aí para um monte de gente. Manda o aviãozinho de vocês aí, galera. Bom, vamos lá. Então, essa nossa conversa aqui é direcionada para os escritórios de contabilidade, para os dirigentes dos escritórios de contabilidade, para quem trabalha com consultoria de SPED, né? Você que é consultor de SPED ou você que quer ser consultor de SPED, com os funcionários, com os colaboradores dos escritórios de contabilidade e também vamos falar bastante com os estudantes e os recém-formados na área de ciências contábeis, né? Quando nós anunciamos essa live ao longo da semana, nós fizemos uma pesquisa também com o pessoal que estava se inscrevendo aqui para a live e descobrimos lá muitos estudantes e muitos iniciantes na área do SPED fiscal. Então, é com essa turma que a gente está falando, legal? Então, este é o nosso foco, nosso público. É com vocês que eu vou falar, principalmente vocês aí dos escritórios de contabilidade. E eu quero falar com vocês trazendo uma informação talvez, né, diferente do que vocês estão acostumados, né? Uma orientação, uma dica, uma sugestão de como é que a gente consegue melhorar essa questão da falta de colaboração, da falta de compreensão, da falta de entendimento do cliente do escritório de contabilidade. Eu sei que se eu perguntar para vocês qual é um dos maiores problemas que vocês enfrentam quando o assunto é estoque, quando o assunto é bloco H, quando o assunto é bloco K no escritório de contabilidade. Escrevam para mim aí, qual vocês acham que é o maior problema quando o assunto é estoque, quando o assunto é bloco K, quando o assunto é bloco H? De onde vem aí a principal dor de cabeça de vocês? Vamos ver quem é que vai colocar aqui, quem é que vai interagir comigo aqui dizendo qual é o maior problema quando vocês pensam no estoque, quando vocês pensam no inventário, quando vocês pensam no bloco K. Vocês que estão nos escritórios de contabilidade, vocês que estão nas empresas também, né?
Qual é a grande dificuldade em relação a inventário, em relação a estoque? A Ednelma está dizendo o seguinte: acredito que sejam as informações que o cliente deixa de passar. Esse é um problema mesmo, né, Ednelma? Porque tem cliente que não passa nada, né? Tem os clientes que passam informação incorreta, mas tem cliente que nem é incorreta ele passa, né? A Gabriela está dizendo o estoque inventado. Existe isso, Gabriela? Estoque inventado? Existe isso, Gabriela, minha aluna. Me diga isso que agora eu fiquei surpreso. A Carol Rolim está dizendo quando os valores não batem. E aí, Carol, a gente precisa pensar por que os valores não batem? Né? Será que é deficiência no controle ao longo do ano? Ou será que é deficiência no programa? Será que é deficiência na pessoa que está alimentando? Será que é uma falha no sistema de controle interno da empresa? Por que os valores não batem? Será que a questão das perdas, né, pode estar influenciando? A questão dos códigos pode estar influenciando? Falta de conhecimento da equipe? Por que será, Carol, que os valores não batem? Não sei se vocês já fizeram essas investigações aí. Consultor industrial está dizendo controles internos e integração. É falta, né, o consultor industrial, é a falta dos controles internos, né? E também a integração. Por quê? Porque quando a gente pensa em estoque, quando a gente pensa em bloco K, bloco H, é necessário que haja uma integração de sistemas para que todas as operações sejam integradas e trabalhadas adequadamente dentro do sistema. Então, se eu não tenho lá o meu setor de compras, o meu setor de vendas, o meu pessoal de produção, o meu setor comercial, se eu não tenho tudo isso integrado e alimentado corretamente no meu sistema, pode ser que o resultado do meu inventário seja distorcido. Então, essa integração que o consultor industrial falou é super importante. A Joyce Bose está dizendo os clientes não passam ou nem controlam. Joyce, você arriscaria dizer por que os clientes não passam? Se é uma coisa necessária, se é algo que o escritório está pedindo, uma solicitação do escritório, uma solicitação do contador. Joyce, por que você acredita que os clientes não passam? Ou por que você acredita que os clientes não controlam? Né? Porque quando a gente olha para um negócio, quando a gente olha para uma empresa, né, controlar estoque nos parece uma coisa básica. Por que será que não controlam então? Joyce, tem um palpite? Você que deu esse retorno aí pra gente? A Gretchen está colocando assim, informação correta do NC, acho que ela quis dizer NCM, né? Dos produtos em estoque. Gretchen, o NCM é um dos principais problemas que vocês enfrentam? A falta de informação correta do NCM? Porque é questão de cadastro, né? Então significa que provavelmente já na etapa do cadastro os produtos podem estar sendo cadastrados de forma indevida. Só que, Gretchen, estou pensando aqui numa coisa mais grave ainda. Porque se você tem produtos com NCMs inadequados, indevidos, errados, é possível que as tributações das notas fiscais de saída também estejam erradas. Percebe? Percebe, Gretchen, que esse problema é um problema grande. Pode ser um problema grande. NCM errado, além de bagunçar o meu controle de estoque, pode estar me levando a um tratamento tributário diferente do que deveria. Tá bom? Dá uma olhada nisso, Gretchen. E tem que consertar isso, né? Porque senão o SPED... E aí não é só bloco H, não é só bloco K que está errado. Os lançamentos estão errados. O bloco C está errado. As notas fiscais estão erradas. NCM incorreto é muito sério. Muito sério. Renato, meu amigo Renato está dizendo o seguinte: tem cliente que passa mal.
passa a informação mal passada, o Renato, ou o cliente passa mal de saber que tem que controlar estoque. Passa mal da gente exigir que ele faça o controle de estoque. Pedro está dizendo que o controle de estoque gerencial é falho. Imagina blocos do SPED. Pois é. Então vocês percebem aí, né? Quantas questões a Gabriela está dizendo quase não, só que sim. Ainda temos cliente que pergunta o que precisa relacionar. Então vocês percebem aí que os problemas, né? Os problemas são muitos. E às vezes a gente não se dá conta, né? Às vezes a gente está ali na nossa empresa, está ali no nosso escritório, né? Parece que é só ali que está com problema de estoque, que o SPED está errado. Mas não é só ali. Não é, vocês perceberam aqui, né? Eu nem vai dar tempo de ler todas, né? Agradeço aí todo mundo que respondeu. Mas a gente percebe que há, sim, um problema generalizado de falta de informação correta no bloco H, falta de informação correta no bloco K, falta de informação correta no SPED como um todo. Vários dos problemas que vocês relataram aqui, eles vão representar um problema maior no SPED, além do bloco H, além do bloco K. Vamos lá? Eu investigando no meu dia a dia, eu consegui pensar em algumas razões do porquê que isso acontece. Eu vou falar para vocês algumas das razões, as 4 principais razões que me faz pensar que leva a esses problemas todos que vocês estão mensurando aqui. Mas eu quero, antes de falar as razões por que isso acontece, lembrá-los do seguinte, que muitas empresas estão sendo multadas por divergência no estoque no SPED fiscal. Muitas empresas. Eu coloquei aí alguns exemplos no material. Se você não baixou o material depois da live, você vai lá na bio do Instagram e baixa o material. Eu coloquei algumas situações de empresas que estão sendo multadas por problemas no estoque e que foram fiscalizadas através do SPED, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, empresas que o fisco fez lá o levantamento e encontrou diferença entre o que estava no SPED e o que estava lá nos testes físicos que o fisco resolveu fazer, na documentação que ele levantou. Eu tenho lá a situação de empresa que apresentou diferença entre o que estava no SPED fiscal e o que estava no SPED contábil. Eu tenho lá a diferença de empresas que deu entrada no produto num código e vendeu o produto em outro código. Os códigos dentro do SPED precisam ser iguais na entrada e na saída se a gente estiver falando de operações comerciais. Os códigos precisam ser iguais. Então eu já vi casos de empresas que foram multadas por essa falha de não estar com os controles de estoque adequado. E quando você olhar lá nesse material que eu disponibilizei, você vai ver que tem empresas lá com multa de R$23 mil, com multa de R$80 mil, com multa de R$484 mil. Multas gigantescas. E uma boa parte delas através do SPED que o fisco pegou. Beleza? Mas vamos lá, eu quero falar com vocês então um pouquinho das razões que eu acredito que levam o nosso cliente a não dar a devida importância para o SPED. Então, primeiro, o cliente não sabe exatamente o que é inventário. Ele não sabe o que significa o inventário, o que representa ele ter que fazer o inventário. Muitos clientes não sabem. Muitos clientes não têm esse conhecimento, não têm essa visão da profundidade que é o inventário. Outro problema é o cliente. Muitos não têm um sistema, não colocam o sistema, por quê? Porque eles acham que sistema é para empresa grande. Eles acham que sistema é muito caro. Eles não querem investir.
E aí, se não tem sistema, gente, não tem como falar em controle. Não dá para ter um controle adequado de estoque nos dias de hoje sem um sistema. Outro motivo é o cliente achar que tudo tem que ser feito pelo contador. Ele acha que tudo é o contador que vai resolver. Inclusive, adivinhar o número, o montante do estoque dele. Temos isso. Temos essa situação. E um outro problema também muito sério são ajustes contábeis que são feitos utilizando a conta do estoque. Eu não sei se você aí no teu escritório passa por isso, se aí na tua empresa você tem essa situação, né? Mas eu me deparo bastante com isso. Precisa ajustar o resultado? Mexe onde? Mexe no estoque. Mas mexe no estoque como? Mexe no estoque numericamente. Numericamente. Porque fisicamente não mexe. E aí fica uma discrepância gigantesca. E isso feito ao longo de vários anos, é difícil depois conseguir colocar nos trilhos. A Isla Carvalho está dizendo aqui, né? Um dos motivos, né? Por inexperiência, por isso não controlam direito o estoque. E essa inexperiência, né, Isa, ela teria que passar por nós. Nós é que teríamos que orientar e mostrar exatamente para o cliente o que é o inventário. Tudo bem, gente? Então, esses são alguns dos motivos que levam o cliente a não dar a devida importância e que cabe a nós mostrar uma outra visão para esse cliente. Nós é que vamos ter que fazer ele entender, fazer ele enxergar o que é exatamente o estoque. Qual o objetivo? Qual o risco de não controlar estoque? Cabe a nós passar isso para eles. Vamos lá? Vamos caminhar um pouquinho aqui. Quero falar um pouquinho então de bloco H com vocês. Vamos falar um pouquinho de bloco H. Todo mundo que entrega SPED, todo mundo que tem inscrição estadual, exceto o Simples, precisa entregar SPED fiscal. Entregando SPED fiscal, precisa entregar o bloco H. Então, o bloco H é para as empresas enviarem o quê? O saldo do estoque numa determinada data. Que data? A data do fechamento do balanço. Numa boa parte das empresas, 31 de dezembro. Em uma outra parte das empresas, isso pode acontecer trimestralmente, ok? Mais importante é a gente saber então que entregou SPED, entregou GIA, é obrigado a entregar a informação do inventário, ou anualmente ou trimestralmente. Temos essas duas possibilidades. Deixa eu só ver se tem alguém comentando aqui alguma coisa. O Andrei está dizendo assim, no caso aqui do estado do Amazonas, quando puxa o XML, ele gera um código automático que não bate com o criado pelo fornecedor, gerando pendência. Olha, Andrei, isso que você está falando aí que acontece no Amazonas, aqui em São Paulo acontece também, né? Por quê? Muitos sistemas, quando você importou o XML de um produto novo e aquele produto não está no cadastro, o sistema vai gerar um código dele lá na sequência dele para poder lançar o SPED, né? Não consigo lançar o SPED, um produto dentro do SPED, se eu não tiver cadastrado o produto. Então, se não houver uma ação do usuário, o sistema gera um código automático e cadastra o produto com aquele código. E aí, se eu não faço a intervenção, o código vai ficar diferente do código do cliente, que é justamente isso que você tá dizendo, né? E quando você diz assim, o sistema gera um código que não bate com o código criado pelo fornecedor, aí a gente tem que ter um cuidado também, tá, Andrei? A empresa não precisa usar o código do fornecedor, tá? Quando eu digo para vocês, em algum momento eu disse que o código do produto tem que ser o mesmo na entrada e na saída. Só que na entrada,
A empresa vai parametrizar e vai usar o código dela na entrada, tá bom, gente? Se alguém entendeu diferente, estamos só fazendo um bate-papo aqui, né? Estamos num bate-papo importante, mas um bate-papo. Então vamos só reforçar o entendimento aqui. Quando eu disse que o código de produto tem que ser o mesmo na entrada e na saída, é porque a empresa tem que dar entrada com o código dela. Código dela, não com o código do fornecedor. Aí ela dá entrada com o código que ela vai utilizar para vender aquele produto. Então, tanto no lançamento da compra como no lançamento da venda, tem que ser aquele código interno da empresa. Beleza, André? Espero que tenha ficado claro aí para ti. Mandar um abraço aí pro meu amigo Mário Jorge, de Santa Catarina também. Legal, legal. Vamos lá. Então, falando ainda do inventário do bloco H, né? A importância do inventário e quem é que tem que fazer inventário. Então, todo mundo que entrega o SPED fiscal, todo mundo que tem inscrição estadual, exceto o Simples Nacional por enquanto, tem que entregar SPED. Exceto o Simples Nacional que não tenha ultrapassado o sublimite, né? Porque aí tem um outro problema. O Simples Nacional, existe um sublimite, né? Então, a empresa, para ela estar no Simples, ela tem que ter um faturamento anual de até 4.800.000, ok? 4.800.000 é o limite para ela estar totalmente dentro do Simples. Só que criaram um limite estadual, que ficou sendo chamado de sublimite. Então, vou dar exemplo de São Paulo, tá? Sei que tem gente aí do Brasil, mas vou dar exemplo de São Paulo. Quando a empresa acumula um faturamento acima de 3.600.000, aí ela sai do SPED na esfera federal. Desculpa. Ela sai do SPED na esfera estadual e fica no SPED só na esfera federal. Quando ela sai do SPED na esfera estadual, mesmo estando no Simples na esfera federal, ela passa a ser obrigada a entregar SPED, a entregar GIA, a cumprir todas as obrigações de ICMS, a fazer de ICMS débito e crédito, como se fosse uma RPA, Regime Periódico de Apuração, que na verdade, na esfera estadual, ela passa a ser uma RPA, tá? Então, tem aí alguns casos de empresas que estão no Simples, mas entregam SPED fiscal em São Paulo. Por quê? Porque ultrapassaram o sublimite, ok? Um dos pontos importantíssimos dentro do SPED e que vocês mesmos comentaram aqui quando eu perguntei das dificuldades. Qual é um dos pontos principais? Cadastro. Cadastro porque entra a questão do código, como eu falei para vocês, né? A questão do código eu preciso parametrizar para que o produto já entre no meu sistema com o código interno de saída, com o código que eu uso na nota de venda. Esse é um ponto. E outro ponto dentro do cadastro é destinação do produto. Onde que está a destinação do produto? Está lá no campo 7 do registro 0200. Quando a gente fala em cadastro de produtos, estamos falando no registro 0200. Eu sei que tem vários de vocês aqui que são iniciantes na área do SPED, então eu vou explicando aqui tudo bonitinho para vocês. Então, todo produto tem que ser cadastrado. Esse cadastro é feito no bloco 0. Dentro do bloco 0 eu tenho o registro 0200, é lá que eu faço o cadastro. E aí eu preciso ter o cuidado de já cadastrar com o código que eu vou usar para vender, com o código da saída. E preciso entender bem onde aquele produto vai ser usado. Aquele produto, ele é uma mercadoria para revenda? É uma matéria-prima? É uma embalagem? É um produto em processo? É um produto intermediário? É um subproduto? Muita gente não sabe. Então, se eu pergunto, né? Se eu pergunto para vocês que estão aqui na live nesse instante, vocês aí que estão assistindo a live nesse instante, eu pergunto para vocês, o que é um subproduto? Será que vocês saberiam me responder? Se eu perguntar para vocês o que é um produto intermediário, será que vocês saberiam me responder? E onde que vai essa informação? No cadastro do produto. E quando a gente cadastra produto, Sérgio? A gente cadastra produto quase todo dia.
Dependendo do cliente, dependendo do movimento, dependendo da empresa, você faz cadastro todo dia. Então é bem capaz de você encontrar pessoas que fazem cadastro, que cadastram produtos no SPED diariamente. Se você falar, pessoa querida, o que é um subproduto? O que é um produto em processo? O que é um produto intermediário? Talvez essa pessoa não vai saber te responder. Mas ela faz cadastro. E isso está no cadastro. Se ela faz cadastro, isso está no cadastro e ela não sabe responder, como é que estão sendo feitos os cadastros? E aí quando eu falo ela, tá longe, né? Parece que tá longe, é a pessoa lá que não sabe. Mas e nós aqui? Nós profissionais, nós que atuamos na área tributária, será que a gente sabe, na hora de cadastrar, que tipo de produto eu vou colocar na rubrica produto em processo? Produto intermediário? Subproduto? A gente não sabe. Nós não sabemos. Imagina o cliente. Imagina o funcionário do cliente. E aí, como é que deve estar esses SPEDs? Que confiança que eu vou ter nesses SPEDs? Que segurança a empresa tem num SPED que tem um cadastro, que eu cadastrei todos os meus produtos, mas que eu não sei algumas coisas lá dentro do cadastro. O que será que foi respondido? Percebem? Percebem o nível de detalhamento das informações dentro do SPED? E só para não ficar no ar, né? Os meus comentários, né? Produto em processo é aquele produto que está sendo fabricado dentro da empresa, mas que ainda não é o produto final. Que em algumas empresas vocês vão ver com o nome de produto em elaboração. Tá? Produto intermediário é aquele produto que eu necessito no meu processo produtivo, mas ele não se agrega ao produto final. Ele não compõe o produto final. É necessário, mas não compõe o produto final. E o terceiro tipo é subproduto. O que é subproduto? São aquelas sobras de produção que têm para a empresa um aproveitamento econômico. Popularmente conhecido como sucata. Isso, sucata. Só que lá o nome oficial não é sucata. Lá no SPED não. Lá no SPED é subproduto. E no caso do SPED, né, são aquelas sucatas das quais o fisco tem um aproveitamento econômico. Deixa eu só dar uma respondidinha aqui para a Carol, que está me perguntando se é errado entregar mensalmente. Hoje não tem problema, Carol, você entregar o inventário mensalmente, não. Só que tem um risco aí. Tem um risco. Que eu já fiz consultoria em vários escritórios e peguei essa situação. Às vezes o cliente tem um sistema de controle que ele apura essas informações mensalmente e quer entregar mensalmente. Só que quando a gente olha para o guia prático do SPED, né? Guia prático é os meus alunos eles se acostumam a ler guia prático. Eu faço de tudo para que os meus alunos tornem algo cotidiano a leitura do guia prático. Pelo menos enquanto eles estão fazendo o meu treinamento, que é de longo prazo. Por quê? Porque é no guia prático que estão as informações necessárias para que você entenda bem o que é o SPED. Então tem que ler guia prático, não tem como. Lá no guia prático, Carol, ele orienta que o inventário deve ser entregue no segundo mês após o evento. Segundo mês após o evento. Então nós sabemos que as empresas fecham balanço no dia 31 de dezembro. Qual é o segundo mês após dezembro? Janeiro. Segundo mês é fevereiro, mês que nós estamos.
o guia diz assim que o estoque de dezembro tem que ser entregue no SPED referência fevereiro. Então eu trouxe esse assunto aqui também, estoque bloco H, por quê? Porque esse mês aqui de fevereiro que precisa ser inserida a informação do bloco H. E aí, Carol, quando a empresa entrega mensalmente, ela tem a tendência de em janeiro mandar o estoque de janeiro, em fevereiro mandar o estoque de fevereiro, em março mandar o estoque de março, em abril mandar o estoque de abril. Em cada mês, ela manda o estoque daquele mês. Nananina, não é isso, não pode. O estoque de dezembro tem que estar no SPED de janeiro. Se a sua empresa fecha balanço trimestral, apura resultado e fecha balanço trimestral, tem que entregar o estoque trimestralmente. Como é que funcionam os trimestres? Janeiro, fevereiro, março. Março fecha um balanço. Fechei balanço, apurei inventário. O inventário de março eu vou mandar quando? No segundo mês após o evento, após o balanço. Qual é o segundo mês depois de março? Abril, maio. Então no SPED de maio, que eu vou entregar em junho, SPED de maio, eu coloco o estoque de março. Segundo trimestre, abril, maio, junho. Junho fecha o balanço, apura inventário. Qual que é o segundo mês depois de junho? Julho, agosto. Então, no SPED de agosto, eu vou entregar o estoque de junho. Tem que tomar cuidado com isso, Carol. Veja se você está mandando no segundo mês após o evento. Eu acho que não. Eu acho que não. Quem manda mensalmente, manda dentro do mês. Tudo bem? Vamos lá. No bloco H, nesse caso. O Hélio está perguntando se a empresa pode usar o mesmo código do fornecedor. Olha só, Hélio, no meu treinamento eu converso muito isso com os meus alunos, né? Que usar o código do fornecedor é muito arriscado, porque você fica na mão do fornecedor. Porque aí você adota todo um controle interno, todo um cadastro com base num código que veio do fornecedor, e aí daqui a pouco o fornecedor muda o código. Daqui a pouco você arruma outro fornecedor. É muito arriscado usar o código do fornecedor. Não é proibido, que aí você teria que usar o código do fornecedor na entrada e na saída. Passaria a ser o seu código de venda. Mas isso te deixa numa situação delicada. Deixa eu caminhar mais um pouquinho aqui que eu tenho conteúdo para passar para vocês. Vamos lá. Bom, falando ainda de bloco H, o que é importante vocês lembrarem também que lá dentro do bloco H, o fisco pede que eu identifique onde está o meu estoque. Então a gente tem lá o campo 7 do registro H010. Então, lá no bloco H, no registro H005, eu coloco o total do inventário. Total do inventário. Aí no registro H010, eu coloco os itens que vão formar aquele total que está no H005. Lá eu coloco os itens. Esses itens, eles precisam ser identificados por proprietário e por local onde estiverem armazenados. Por exemplo, vou dizer os códigos que tem lá no campo 7 do registro H010. Você vai usar o código 0 quando o item é da sua propriedade e está dentro da empresa. Código 0. Você vai usar o código 1 quando o item é de propriedade do informante, mas está em posse de terceiros. O que é item do informante que pode estar em posse de terceiros? O que é? Por exemplo, quando você fez remessa para industrialização. Tem matéria-prima sua que está lá no industrializador. Se você fechou o balanço numa data que tem matéria-prima sua no industrializador, no bloco H você tem que identificar quanto tem de matéria-prima sua lá no industrializador ou nos industrializadores e informar aqui no campo H010. Além de informar a quantidade que está lá no industrializador, você vai identificar quem é esse industrializador.
Você pode ter mandado também remessa para demonstração. É mercadoria sua que está fora. Você pode ter mandado como empréstimo. É mercadoria sua que está fora. Você pode ter mandado para um showroom. Mercadoria sua que está fora. Código 1. E tem também o código 2. O que é o código 2? É quando eu tenho itens de terceiro que estão dentro da minha empresa. Imagina que eu sou uma empresa que faço industrialização para terceiros. Quando eu vou fechar o meu balanço, eu já preciso olhar para todas as mercadorias de terceiros que estão dentro da minha empresa. Beleza? Então, fique atento a isso. Na hora de fazer o bloco H, no registro H010, identificar onde a mercadoria está e de quem é a mercadoria. Se for mercadoria de terceiros, você identifica. E se a sua mercadoria estiver em terceiros, você vai identificar também. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Depois vocês dão uma olhada lá no material que tem mais detalhes lá, tá? Aqui a gente tem uma limitação de tempo, mas lá no material tem outras informações importantes. Bloco K. Bloco K, se falou bastante aí do fim do bloco K, de que ia acabar o bloco K. No final das contas não acabou nada do bloco K. Aí o governo falou que ia simplificar, mas também não aconteceu nada desde quando ele falou isso até hoje. Vou tomar um chazinho aqui. Então o bloco K continua muito bem, obrigado a todo vapor, sendo exigido das empresas industriais, empresas equiparadas a industriais, atacadistas, tá? Então indústrias, equiparados a indústrias e atacadistas são obrigados a mandar bloco K. Bloco K começou quando? Lá em 2017. E aí foi criado um calendário lá em 2017. Entraram algumas empresas, né? Empresas que faturam acima de 300 milhões. Entraram lá em 2017. Nossa, eu ia falar 97. Entraram em 2017. Depois, empresas que faturam acima de 78 milhões entraram na obrigatoriedade em 2018. E em 2019, os demais estabelecimentos industriais passaram a ter que mandar bloco K. Demais estabelecimentos industriais e os atacadistas. Então, quase todo mundo já está mandando bloco K. Já está mandando. Não foi eliminado e é uma obrigação que tem que ser enviada. Por enquanto, para uma grande parte das empresas, está mandando o quê? Está mandando o registro K200 e o registro K280. K200 é o estoque ao final de cada mês e K280 é quando houver necessidade de retificação de alguma informação no registro K200, ok? Então, as empresas agora estão mandando o K200. Algumas poucas empresas estão sujeitas já a mandar o bloco K completo. Essas algumas poucas empresas são aquelas que faturam acima de 300 milhões, ok? As outras, por enquanto, registro K200. E o que é que vai de informação no bloco K, né? Lembrando que bloco K é uma informação mensal. Bloco H, anual ou trimestral. Bloco K, mensal. Informação mensal. E que tipo de informação nós vamos colocar lá? O resultado do estoque no final do mês, depois de eu ter lançado todas as informações do meu processo produtivo. Depois que eu produzi, depois que eu lancei as ordens de produção, depois que eu controlei as perdas, depois que eu fiz os apontamentos e as notas fiscais de perdas, aí eu vou gerar o registro K200, que é o estoque, é o que sobrou, é o que ficou lá no final do mês, no último dia do mês. Vejam, essa informação ela vai dentro do próprio mês. Vocês viram que eu estava dizendo lá para a nossa colega que bloco H é no segundo mês, após o balanço. Bloco K não. Bloco K é dentro do próprio mês. E eu mando todos os meses. Tudo bem? Embora você só tenha que mandar no bloco K, o registro K200, para que você tenha um registro K200 adequado, confiável, é necessário que o sistema esteja
operando com todos os registros. Então, não é para fazer bloco K no Excel. Não é para fazer bloco K numa planilha à parte. Não é para fazer bloco K no escritório contábil. Olha quem está aqui, a Simone Baldi. Fala, Simone! Bem-vinda, Simone. Que legal que você está aqui. Então, bloco K não é para fazer no escritório, nem no Excel, nem em planilha de controle. Ele é para fazer no sistema. No sistema. E aí, se vocês me disseram que tem problemas com alguns clientes que não mandam inventário, que é uma vez por ano para algumas empresas, imagina bloco K que é mensal.